Inteligência artificial, não se fala de outra coisa. Em todo quanto é lugar a gente ouve falar disso. Inclusive, às vezes, ouve falar um monte de bobagem, né? Por exemplo, as pessoas falando que os humanoides vão dominar o planeta e vão acabar com a gente. Gente, nós estamos muito longe disso. Isso é ficção científica, assim, muito distante. Nós estamos muito longe até do 1984 que o George Orwell escreveu, né? O Grande Irmão. Nós estamos longe ainda daquele momento. A gente está caminhando naquele sentido, mas longe. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, tem que entender que tem muita limitação ainda, né? Que a gente não vai exatamente mudar tudo de uma hora para outra, né? Que os humanoides vão dominar o planeta. Isso não existe hoje. Hoje não é uma realidade isso aí. A gente tem muitas outras questões que a gente tem que se debruçar, né? Tem muita gente, inclusive gente que sabe o que está falando, né? Como o Mustafa. Mustafa foi o criador da DeepMind. Né? Ele escreveu a Próxima Onda, um livro muito interessante que fala de contenção, que a gente tem que conter, contenção da IA e tal, conversar mais, pensar o que a gente vai fazer. Pô, 100%. Né? Tem um monte de questões éticas, um monte de questões. Agora, está muito longe de acabar com a humanidade, etc. Isso aí é uma ficção bem distante. Recomendo um livro do Kai-Fu Lee chamado 2041. Kai-Fu Lee é um chinês, né, que foi presidente da Google lá na China. Antes disso, ele tinha sido diretor da Microsoft, diretor da Apple, conhece profundamente o mercado, né? E ele convidou um escritor de ficção científica para escrever 10 contos, olhando para 20 anos. Ele escreveu o livro em 2021, por isso o livro chama 2041. Lá tem muito mais contorno de realidade, né, do que às vezes a gente ouve falar. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de carros autônomos, o carro andando sozinho. E aí estou falando carro, mas ônibus, caminhão, avião, navio, o que seja, né? Isso vai acontecer? Sim. Já existe hoje? Sim. A indústria automotiva ela divide em 5 níveis. O level 5, o 5º nível, é o carro completamente autônomo. A gente tem muitos casos de tratores, caminhões em ambientes fechados, dentro de fazendas, no Brasil mesmo, tá? Dentro de fazendas colhendo cana, por exemplo, caminhão 100% autônomo, sem motorista. A gente tem mineradoras no Brasil, né? Muitos equipamentos, tratores e tal, 100% autônomo. Então, é realidade, a tecnologia, essa automação. A gente tem, falando do mundo da aviação, do mundo aeronáutico, a gente tem diversos projetos de VANTs, veículos aéreos não tripulados. E não aquela coisa, drones até, né? Não aquilo de ficar brincando de longe com o controle, não. É autônomo, inteligência artificial, né? Totalmente autônomo. Porém, nós vamos ver isso acontecendo ano que vem na rua? Não. Por quê? Muito mais por uma limitação do entorno. O pedestre, as rodovias, as ruas, as avenidas. O Kai-Fu, lá no livro dele, 2041, ele cita um dos contos sobre mobilidade. É bem interessante, na visão dele, demora aí para uns 20 anos a partir de hoje para a gente começar a ver isso, né, de uma maneira mais intensa. De novo, isso já tem, né, uma série de pilotos por aí afora, em vários países, em vários lugares, mas andando para todo lado, não. Então, como essa limitação, né, que veja, nem sempre a limitação é da tecnologia, da inteligência artificial, mas a limitação do resto do contexto. Quando a gente pensa em tecnologia, não dá para pensar na tecnologia puramente. A gente tem que pensar na tecnologia dentro de um contexto, inserida num contexto. Então, tem muita limitação ainda. Mesmo os ChatGPT da vida, Gemini do Google, né, a gente faz pergunta, você tem que ter a capacidade de fazer curadoria. Por quê? Porque não é 100% perfeito. Não tem uma acurácia de 100%. Né? Depende o conteúdo de repertório que ele foi alimentado. Quer ver uma outra limitação? A gente também muitas vezes discute sobre isso. Questões éticas, né? Então, peraí, isso aqui está dizendo que é isso, mas peraí, isso pode ter um viés na forma que foi alimentado. Então, a gente tem que pensar também, usar a cabeça, a inteligência, né? Para entender que, como qualquer tecnologia, a inteligência artificial, que é a queridinha do momento, que é a bola da vez, de fato é uma revolução na vida da gente. Mas tem limitações. Ela não é capaz de fazer tudo o que se diz por aí. E muito do que se diz por aí também é tudo menos inteligência artificial.